Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Tive essa ideia aqui meio de rompante assim, falei, preciso fazer um vídeo disso aqui, que isso aqui dá muito uma pista de onde eu acho que vai ser que essa bolha está se formando, que a gente está acompanhando aí desde o último vídeo. Deu um resultado bem legal de visualização, o pessoal viu, muita gente viu até o final, isso aí foi bem legal. Então eu resolvi entrar um pouquinho mais dentro dessa bolha e pegando carona na polêmica que teve aí semana passada, que foram das ações da Natura, de uma briga aí que teve do Ryan Santos com o Thales Gomes. Que é essa primeira notícia que ela fala. A empresa está no centro de uma polêmica, se isso é coincidência ou é um impacto real. É um impacto real, já falo de antemão que é um impacto real, realmente foi uma coisa muito estranha, com a transparência muito baixa e aparentemente um péssimo negócio que eu vou mostrar depois mais detalhadamente para vocês, só que não causa tanto impacto porque é um gasto aí, uma debênture que ela comprou da empresa do Thales Gomes de 66 milhões em 4 séries, que o negócio vai até 2027, só que a Natura tem um EBITDA, vou mostrar aqui para vocês, de 2 bilhões e 800, um EBITDA anual, e a gente está pegando até um ano de pandemia que não foi, ela dá até um pouco mais que isso. Se você pegar nos últimos 3 meses, ela deu quase 1 bilhão de EBITDA. Então 66 milhões para ela é um dinheiro bem pequeno mesmo. Então não há um impacto real, mas é um impacto de imagem. O que aconteceu? As ações caíram e agora já estão se recuperando. Vamos bater um papo então primeiro, quem que é o Ryan e quem que é o Thales. E eu já falo de antemão que, analisando o balanço da Singu, que eu vou mostrar para vocês aqui um pouco mais na frente, quem está certo é o Ryan. Eles são 2 influenciadores digitais. O Ryan é um cara que vende essa coisa de nômade digital, de você trabalhar de qualquer lugar do mundo. E ele tem uma empresa que, em tese, vende conhecimento, né? Ensinaria você várias formas de ganhar dinheiro pela internet, como monetizar conhecimento, e aparentemente o cara ganha dinheiro, ele vende essa imagem de liberdade e tudo mais. E ele é um cara que ele gosta de criar uma treta para estar em evidência e isso gerar tráfego para ele orgânico, né? Sem precisar pagar. Então ele fez a última aí que saiu do Nordeste, ele foi lá, apagou o Instagram dele, bloqueou o Instagram, aí saiu um monte de notícia que o Instagram baniu a conta dele, ele voltou com a conta. Aí ele entra nessa treta aí com o Thales Gomes. Ele teve, não sei se vocês vão lembrar de uma notícia, mas porque teve um brasileiro que trocou uma camisa com um russo na Copa da Rússia e falou, a camisa dele era oficial da FIFA e a minha eu comprei tipo numa 25 de março lá do Rio de Janeiro. E na verdade depois ele até mostrou que a camisa era original, mas ele gerou um monte de hate, um monte de gente foi lá xingar ele, mas um monte de gente foi lá sem saber porque o Instagram foi lá e sugeriu a página dele. E o Thales Gomes, o Ryan Santos, esse cara aqui, e o Thales Gomes é o cara que fundou a EasyTaxi. Qual que é a treta dos dois? O Ryan é um cara que ele efetivamente, você pegar uma empresa que tem pessoas que fabricam uma coisa, que arrebenta a pessoa, o cara tem que se matar para crescer a empresa, ele é de outro jeito, ele tem uma outra estratégia que dá certo. E o Thales foi o cara que criou a EasyTaxi, só que é o seguinte, é um negócio que ficou conhecidíssimo e tudo mais, só que era um negócio que não dava lucro. Inclusive até peguei essa notícia aqui da Exame lá na época da EasyTaxi, que os aplicativos de táxi são populares, só falta darem dinheiro. E é o que a gente vem falando aí das techs, né? Essas techs são muito bonitas, mas elas não dão dinheiro. Uber não dá dinheiro, essa EasyTaxi, qual mais? iFood não dá dinheiro, tudo dá prejuízo. Tá vivendo aí de rodadas de aporte de empresário. Então a treta dos dois é que o Thales chamava o Ryan de empreendedor de palco, né? Falava que ele não empreendia nada, ele só ficava gritando no palco, e o Ryan falava, você tem empresa que não dá lucro. Aí o que eu fiz? O Ryan foi lá e abriu o balanço da empresa dele, que é a Singu, a empresa de serviços de beleza. Depois eu vou falar o que eu acho desse modelo de negócio, e mostrou que a empresa dá prejuízo atrás de prejuízo e prejuízo crescente. Como que a gente vê isso? Tem o site lá da Jusesp, se vocês vão ver aqui, até um site oficial, a gente pega os balanços. Então aqui eu vou mostrar para vocês aqui o balanço desde que ela era uma sociedade limitada antes de virar SA e ter os aportes, né, de um monte de investidor. Vamos pegar aqui o primeiro balanço dela de 2016. Ela tem um ativo circulante de 1.300.000 e já um passivo circulante de 1.822.000. Já começa com um patrimônio líquido negativo, porque ela teve muito menos aporte dos acionistas. Aqui está vendo, capital social integralizado e a integralizar são 10.000 e mais capital de terceiro. Então ela já começa com um prejuízo acumulado de 57.000 e nesse exercício ela já deu um prejuízo de 412.000. Mas tudo bem, porque nessa época, se você for ver, ela ainda não tem receita, ela não começou a operar. Aí a gente vem aqui já para o outro semestre, outro fim de ano aqui, 2017, ela já compra alguma coisa de ativo imobilizado, que você vê aqui que ela já tem
um ativo circulante e um ativo não circulante. Então, ela já comprou, já está investindo em imobilizado, né, para botar a coisa para operação. E o próprio Thales e o outro sócio dele colocaram mais uma graninha na empresa. Fizeram um empréstimo para a empresa, né? Eles não colocaram dinheiro, eles emprestaram o dinheiro deles para a empresa e a empresa tem uma dívida com eles. Certo? Então a gente continua aqui com o patrimônio líquido agora já negativo em 4 milhões, já subiu bem aí, e um resultado também negativo de 4 milhões. A gente vê que a gente já subiu de um resultado lá que era negativo em 400 mil, já subiu com um resultado negativo de 4 milhões. O que vamos falar, talvez seja ok, porque também a empresa ainda não tinha começado a operar. A gente pega aqui também, ó, que a receita dela ainda é zero aqui. A gente já vai para o próximo exercício dela, com ativo circulante 709 mil e um não circulante de 920. Quando você tem um passivo circulante, cadê o passivo circulante aqui? Um passivo circulante dele já é de 5 milhões, quer dizer que são obrigações que vencem na média em um exercício contra um ativo circulante, que é o que você tem para receber na média em um exercício. Você vê que você tem 709 mil para receber num médio prazo contra 5 milhões para pagar. Já começa a ficar estranho. Aqui ela já começa a operar, que aqui são os fornecedores, são as manicures. É uma empresa de manicure, massagem e acho que maquiagem, como se fosse um Uber, né? Você pede lá uma pessoa que faz massagem e a pessoa vai lá na sua casa. Aí depois eu vou falar o que eu acho desse tipo de modelo de negócio. Assim como o Uber. Acho que vocês vão concordar comigo que é um negócio engraçado. Continua cada vez dando mais prejuízo aqui, você vê mais 4 milhões de prejuízo. E um patrimônio líquido negativo agora já foi para 9 milhões. Aqui a empresa já começou a ter alguma receita, muito pouco, e tomou mais um prejuízo de 4 milhões. Agora já está indo para 2019. E isso ele já dava umas entrevistas falando. Assim, minha opinião, esse pessoal dessas novas techs de não sei o que, eles me parecem muito mais os Ike Batista, que conseguem angariar muito o investidor, mas não consegue dar lucro. Então, o Ike Batista foi um cara que ele conseguiu muito investimento, muito capital para negócio que está em formação, mas ele não conseguiu gerar receita depois para pagar essa dívida que ele tinha, né? Aqui a gente já volta com o que ele está queimando, ativo circulante aqui, ó, a gente já tem um ativo circulante menor, ele investindo, né, já tem mais alguma coisa de aporte de capital dos dois, mas como empréstimo, eles emprestando lá, aumenta um pouquinho a base do pessoal e tem uma receita bruta no fim do primeiro semestre de 2019. Aqui acho que ela já estava virando SA. Aqui então a gente vê que ele já tem uma receitinha de 619 mil, mas para uma dívida muito grande. E ó, uma despesa operacional muito grande, 3 milhões. Então assim, a receita é muito pequena perto de uma despesa muito grande e já tem mais aqui quase 3 milhões de prejuízo numa receita que a gente tem aqui. Isso aí são prejuízos que estão acumulando. A gente pega o último balanço aqui dele, então, que ele teve de 1/8 a 31/2 de 2019, a gente não tinha pandemia, 208 mil. Isso aqui vai dar, num período de 6 meses, de 4 meses, 50 mil por mês de receita, que é muito pouco, e você pega aqui já que ele tem um prejuízo de 1 milhão. Então, assim, é uma empresa que ela está patinando e não sai do lugar. E aí você já entra ela como SA aqui, ela tem já os fornecedores prestadores, que são lá os profissionais que trabalham nesse sistema aí da Singu. E aqui embaixo você tem o pessoal que colocou dinheiro. Então tem um monte de gente que colocou dinheiro aqui. Tá vendo? A gente botou 4 milhões. E eles têm esse dinheiro para pagar. Então ele tem um lucro e prejuízo acumulado hoje de 15 milhões. Chegou no final do ano passado com 15 milhões de prejuízo acumulado. Para uma receita que a gente viu aí que é de 50 mil por mês, que dá 600 mil por ano. E dando prejuízo aqui, ó, de 2 milhões. Então, assim, é uma empresa que realmente o que o Ryan lá falou, poxa, dá prejuízo. Uma empresa que aparentemente só funciona porque tem esse dinheiro brotando aí de tudo quanto é lugar e que está sendo aportada. O dia que parar isso aí, essa empresa quebra.
tranquilamente, mas ele consegue ainda ter essas rodadas de investimento. Aí o que aconteceu? O que fez aquelas ações da Natura caírem? Foi exatamente essa emissão de debêntures que a Singu emitiu, ou seja, ela criou títulos de dívida para pegar dinheiro emprestado e quem comprou toda essa dívida foi a Natura. Aí, segundo o Ryan, eu não vou entrar nessa parte aqui, mas ele parece que tem um enteado aí de um dos donos da Natura, de um diretor, sei lá, que em tese colocou dinheiro na empresa. Isso aqui eu não olhei, não interessa. E ele disse que foi o seguinte, que o cara quis salvar a empresa de quebrar, porque ia ficar ruim para a imagem e tudo mais. O Thales também tem uma imagem aí de empreendedor. Ele passou a vender o curso lá de gestão 4.0 e eles compraram esses 60 milhões de debêntures. Aí, qual que é o pessoal se defendeu, falou, é o seguinte, ele emprestou dinheiro, mas a gente vai ter que pagar. Só o que acontece aqui, eu vou mostrar para vocês uma coisa que é muito interessante. A Singu, Serviços Beleza e Tecnologia S.A. emitiu a debênture, a Natura comprou, só que são debêntures conversíveis em ações. O que isso quer dizer? Quer dizer que se ele não pagar, a Singu vai ter que vender ações para a Natura. Só que a Natura, em tese, colocou 66 milhões que devem virar ações caso a Singu não consiga pagar até 2027, de um negócio que tem um patrimônio líquido negativo de 15 milhões. Então, assim, eu não consigo ver como que até lá a empresa vai ter dinheiro para pagar, até 2027 ela vai ter dinheiro para pagar isso daí. Então, provavelmente a Natura está comprando um patrimônio líquido negativo de 15 milhões por 66 milhões. Então, na verdade, ela está pagando 81 milhões, né? Então, vou mostrar aqui para vocês. São 66 milhões, são 4 séries de aporte, e era no item 4, que isso vai até 2027. Então, assim, o vencimento final das debêntures ocorrerá em 31 de julho de 2027. É muito estranho. Realmente foi uma operação muito estranha, mas assim... É uma operação muito estranha, mas que efetivamente, não, apesar de ter algum dano à imagem, mas financeiramente para a Natura é muito pouco dinheiro. Então, o que eu acho do modelo de negócio da Singu? É o seguinte, pensa comigo, esse é o tipo de coisa, pelo menos as mulheres que eu conheço, elas não confiam, por exemplo, em qualquer manicure. Tem até um ambiente de salão as pessoas gostam. É igual, tipo, sei lá, você tomar cerveja em casa e tomar cerveja no bar, você cortar o cabelo em casa e ir lá numa barbearia, trocar uma ideia com o pessoal. Tem essa questão. Tem a questão seguinte também, é igual Uber. Não é uma coisa difícil de replicar. Então você tem Uber, 99, Cabify. Então qualquer outra pessoa pode criar uma tech que faça isso e vai ter uma concorrência, às vezes com as mesmas funcionárias. Os funcionários vão prestar serviço para os dois. E ainda tem uma terceira coisa, né? Você chamou um Uber. Aí você achou o cara gente boa. Você precisa ir no aeroporto tal dia. Ou o cara te dá o cartão e você faz por fora do Uber. Então... eu acho muito difícil esse negócio dar certo. É porque quando você tem um crédito muito fácil no mercado, muitos negócios que não deviam existir passam a existir. Essa que é a grande questão. Por isso que eu acho que na bolha vai ir por aí. O crédito vai ter que secar, porque vai vir inflação. A qualquer sinal de melhora da economia, com tanto de injeção que a gente teve de dinheiro na economia, inclusive na economia real, com cheques lá de $1.000 por semana nos Estados Unidos, com os auxílios aqui. Não estou querendo falar se precisava ou não precisava, eu acho que precisava, mas a gente teria que ter um momento para tirar esse dinheiro do mercado. E como que a gente vai tirar todo esse dinheiro do mercado praticando juros zero? Você vai ter que aumentar os juros para não causar inflação, entendeu? Esse dinheiro entrou, tem mais dinheiro no mercado com o mesmo nível de produtos. A gente já sente a inflação na vida real. Aí você vê arroz, você vê tudo que o povão compra, que as pessoas compram mesmo, que são itens de necessidade básicas, dispararam. E por quê? Porque você tem a mercadoria, dinheiro, tendo muito no mercado, e os produtos não estão sendo produzidos na mesma quantidade que o dinheiro aumentou. Até porque quem produz sabe que esse auxílio não dura para sempre. E ainda tem a questão do dólar, que é um próximo vídeo aí que a gente vai fazer, que eu estou preparando ele, porque ele tem que fazer um
uma rede de informações muito grande para conseguir fechar o raciocínio. Então, quando tiver que sugar esse dinheiro da economia para não deixar a inflação disparar, você vai ter que oferecer uma taxa de juros maior. E quando secar esse crédito, a pessoa não vai ficar aportando dinheiro em negócio que não dá lucro. Só que tem muito banco que colocou dinheiro lá atrás nesses negócios, porque tá a farra de crédito e tudo mais, e pode ser que venha quebrar um banco aí, além de uma quebra em série dessas techs, dessas empresas techs. Então, aqui agora eu vou falar para vocês um pouquinho do Nubank, que também, para mim, foi muito estranho o que aconteceu agora no último balanço que eles soltaram do primeiro semestre desse ano. Então vamos lá. A primeira notícia que eu acho sensacional, que é do começo do ano, que era: Nubank tem prejuízo de 313 milhões em 2019, mas isso não é má notícia. Má notícia se desse lucro, na minha opinião, né? O que acontece? Eles falam, não, porque a gente decidiu crescer, então a gente reinveste e tudo mais. Aí, vamos, o que a gente tem aqui? Nubank agora registra prejuízo menor no primeiro semestre de 2020 e dobra a base de clientes. Aqui que eu falei, caramba, tem uma coisa muito estranha. Vou falar para vocês o seguinte. Primeira coisa, uma historinha do Nubank. Olha quantas rodadas de investimento ele já teve para crescer. 250 milhões em 2017, 450 milhões entrando no banco aqui, ó, Goldman Sachs e Fortress Investment, Goldman Sachs de novo colocando dinheiro. Então, assim, você vê que tem banco entrando na brincadeira. E também é o seguinte, os fundos de investimento, às vezes, que entram, eles também estão com dinheiro de banco lá por trás. Então, olha quantas rodadas de investimento. E uma oitava agora, em julho de 2020, 300 milhões de dólares. Quem já está falando aqui, botando um dólar abaixo de R$5, 1 bilhão e 500 milhões de reais de aporte. Então, quando eu falei, o prejuízo do Nubank diminuiu, então vamos olhar o balanço do Nubank, eu vou mostrar o balanço do Itaú e a gente vai entender o que está de errado nesse balanço do Nubank, que eu falei, mostrar para vocês o balanço do Itaú. O que aconteceu agora nessa pandemia? O banco não é bobo, ele dá crédito quando a economia está boa. Quando a economia não está boa, que tem risco de o pessoal, ele sente que o pessoal que vai pegar não vai pagar, ele reduz o crédito. Então a gente vê aqui que o Banco Itaú aqui, ó, terceiro trimestre de 2020, a gente está falando de terceiro trimestre que a gente já vê uma luz no fim da quarentena, né? Uma luz no fim, já começa a ter melhores notícias de vacina. No primeiro semestre de 2020 a coisa foi pior, mas vamos mostrar o terceiro trimestre e vamos comparar com o primeiro semestre do Nubank, onde a gente nem sabia, a vacina estava tudo em fase 2, não estava nenhuma vacina em fase 3. Ele reduz o crédito que ele está dando. Como que o banco ganha dinheiro? Pegando o teu dinheiro e emprestando. Ele pega seu dinheiro, paga uma taxa menor do que ele cobra de taxa de empréstimo para quem não empresta, e com tarifa de serviço, aquela pacote lá de TED, de DOC e tudo mais. Então o banco ganha dessas duas formas. Os bancos digitais eles ganham menos em tarifa de serviço, que eles tentam zerar tudo quanto é tipo de tarifa. Os bancos grandes ele ainda consegue, aquela pessoa que está lá há muito tempo, não confia em banco menor e tudo mais, eles ainda ganham um pouco nisso, e eles ganham no crédito, porque eles têm um spread maior, porque para ele captar dinheiro, para o Itaú captar dinheiro, se você for tentar pegar um CDB no Itaú, ele vai pagar muito menos do que o Nubank, por exemplo, que paga lá, coloca em título do Tesouro. Então, o Banco Itaú, o que ele fez? Tem receita de prestação de serviço e tem aqui que é a parte de crédito. Ele reduziu o crédito aqui em 11%. E quando você dá um crédito, você tem uma porcentagem de pessoas que não vão pagar, em média. Então, o que ele faz? Ele provisiona, ele retira um dinheiro desse crédito que ele deu e tira do resultado. Porque se acontecer isso lá na frente, ele já está... É como se fosse assim, vou emprestar para 10 pessoas, eu sei que 3 em média não pagam. Então, se eu emprestar R$1 para cada um, emprestei 10, eu vou colocar uma provisão de que 3 não vão pagar, eu vou tirar 3 do meu resultado, certo? Então, ele reduziu o crédito aqui em 11% e aumentou essa provisão, a despesa de provisão para crédito de liquidação duvidosa. Ele aumentou essa provisão em 28%. Tá entendendo? Reduziu o crédito e aumentou a provisão. Por quê? Com a pandemia, muita gente não vai conseguir pagar empréstimo. É normal. Aí, vamos pegar, se você pegar aqui nos 9 meses de 2019,
Ele reduziu o crédito aqui em 4,9% e aumentou em 79,5% a despesa de provisão. Então, no trimestre, ele aumentou 28% essa despesa. Se você pegar o ano todo até hoje, no último resultado, ele aumentou em 79,5% essa despesa. Agora, vamos olhar o resultado no Nubank. O que ele fez? Ele dobrou a receita de intermediação financeira, que são as operações de crédito, né? Então, vamos pegar aqui, ó, receita de operação de crédito. Ele quase dobrou, de 417 para 774. 774 milhões. Ou seja, enquanto os grandes bancos estão reduzindo o crédito, o Nubank está dando crédito. Então você fala, pô, então a despesa com provisão vai ter que explodir. Porque se o Itaú diminuindo aumentou em 28%, aqui se ele dobrou tem que explodir essa despesa. E a gente vê que essa provisão para perdas esperadas associada ao risco de crédito aumentou 20%. Menos de 20% até. Aí o prejuízo é menor. Se você coloca essa provisão certa, o prejuízo dela estava explodindo aqui. O que eu acho de errado no modelo no Nubank? É um banco também facilmente replicável. Você vê aqui, ó, Nubank, Banco Pan, C6, Neon, Banco Inter, Agibank, Banco Original. Então, assim, todos esses bancos fazem a mesma coisa. Você ainda tem o Banco Pan, que tem uma vantagem, que ele era um banco que, depois que ele teve aquela questão dele na época do Silvio Santos, entrou a Caixa e o BTG, que são bancos grandes, por trás como acionistas, como controladores, sanearam o banco. E hoje, o Banco Pan tem crédito consignado, entrou num nicho que é de financiamento de veículo usado. Então, assim, ele é um banco que ele sabe ganhar dinheiro como banco. Já os outros é diferente. Tipo assim, vamos crescer na receita, vamos aumentando a base de cliente, vamos ver se a gente dá lucro lá na frente. E tá entrando um monte de dinheiro nesse monte de empresa que cresce receita, mas não dá lucro. Então, assim, eu tenho quase certeza, posso estar errado, que o que vai estourar essa bolha vão ser essas techs quando o crédito der uma murchada. O nosso indicador que eu falei lá no final, ele já deu mais uma caída, mostrando que a euforia do mercado aumentou mais um pouco da vez que eu olhei, que foi no dia 18/11. Ele já caiu mais um pouquinho, já vai se aproximando dentro daquela nossa tendência, ele está obedecendo aquela tendência de queda que bate lá com a primeira quinzena de abril. Se ele bater antes, eu falo aqui. Lembrando, estou deixando quem tiver interesse lá no curso, que fala exatamente sobre indicadores que vão te mostrar que é uma euforia fora do comum no mercado, que a partir desse momento a chance de ganhar é muito pequena e a chance de perder muito dinheiro é muito grande. Então você tem uma relação risco-retorno muito baixa. Quais indicadores que precedem um colapso econômico? Como montar uma carteira de investimentos em ações baseadas lá no livro do Benjamin Graham, uma história de várias crises que a gente teve na economia. Vou deixar o link aqui embaixo. Pedir para quem assistiu até aqui que se inscreva no canal e dê um joinha, compartilhe o vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.